Muito bem, pessoal, bora para mais notícias do Palmeiras. Então, bora conferir todas as informações do primeiro treino do Palmeiras, que vai enfrentar o Porto no final de semana aqui, junto com o Jogo Aberto e a ESPN Brasil, trazendo todos os detalhes e todas as informações do Palmeiras aí, que promete chegar forte contra o Porto, né, galera? Bora conferir tudo isso aqui agora, mas antes peço para vocês, verifica se tá inscrito no canal, para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras, galera. Então, crédito de vídeo Jogo Aberto e da ESPN Brasil, link na descrição, então partiu. Bora conferir. Olha quem está lá ao vivo na Carolina do Norte, acompanhando tudo sobre o Palmeiras, que está se preparando para a Copa do Mundo de Clubes. Gabi Guimarães, seja bem-vinda, um excelente trabalho, uma ótima jornada e traga os detalhes aqui no Jogo Aberto. Estamos todos curiosos. Tudo bem, Gabi? Oi, Rê, pra você um ótimo dia. Tava esperando o seu bom dia para devolver com um good morning, já que estamos em terras americanas. O Palmeiras faz neste momento aqui na cidade de Greensboro, que fica na Carolina do Norte, no leste dos Estados Unidos, a segunda atividade de preparação para a estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Eu vou sair da imagem nesse momento para vocês curtirem um pouco a cidade, que é calma, é pacata, tem pouquíssimos habitantes, é uma cidade conhecida por receber realmente universitários. E o Palmeiras, ó, nesse cantinho aqui, ó, do meu lado esquerdo, faz um treino neste momento na Universidade da Carolina do Norte. Relembrando a programação do Verdão, neste Mundial de Clubes, vão ser 2 jogos em Nova Jersey e um jogo em Miami. E a cidade de Greensboro foi escolhida para ser a sede do Palmeiras por estar no meio do caminho. Então é só pegar um avião de uma horinha e meia e o Verdão já chega para essas partidas. Nesse momento o Palmeiras está treinando e a gente pôde acompanhar os 15 minutos iniciais, uma raridade no futebol hoje em dia, um sonho de todo repórter. E ainda ouvimos o técnico Abel Ferreira, que como um garçom português, apresentou-nos o cardápio do treino de hoje. Vamos ouvir Abel Ferreira. Hoje de menu temos ativação, uma circulação tática ofensiva com finalização, setorial ataque-defesa, ok, jogo competitivo e bola parada. Está bem? Obrigada. Tá bem, Abel. Eu que sou repórter da Geração Pandemia, acho um sonho ouvir o treinador contando detalhes, mostrando pra gente. E nesses 15 minutos, vocês podem acompanhar imagens agora também. A gente ficou de olho no Paulinho. E por que no Paulinho especificamente? Porque ainda no Brasil, lá na Academia de Futebol do Palmeiras, o Paulinho vinha fazendo atividades na parte interna do clube, fazendo um trabalho de reforço físico mesmo. Mas aqui, nos Estados Unidos, ele tem participado das atividades em campo. Foi assim hoje e está sendo... Aliás, foi assim ontem e está sendo assim hoje também. Lembrando que o Paulinho passa por um processo de reforço físico, porque ainda sente dores na canela por causa daquela cirurgia que fez no final do ano passado. A tendência é que ele não apareça entre os titulares no primeiro jogo do Palmeiras, que vai ser contra o Porto no próximo domingo. Uma última informação para a gente fechar, fazer bonito aqui nos Estados Unidos. O Palmeiras tem 8 desfalques nesse momento, que são os jogadores que estão com as suas respectivas seleções, vivendo essa data FIFA, fechando essa data FIFA, e eles chegam aqui em Greensboro na noite desta quarta-feira, acompanhados pela dona do jato, pela dona do avião, a Leila Pereira. Eles vão chegar aqui à noite na Carolina do Norte e aí sim Abel Ferreira vai poder contar com o grupo completo. Como eu disse, o primeiro adversário é o Porto e quem conhece muito esse time é o Felipe Anderson. Então vamos ouvi-lo agora sobre esse adversário e a honra, o privilégio que é estar numa Copa do Mundo de Clubes. Nós agradecemos, né, o Palmeiras sempre, porque nos proporciona tudo que nós precisamos para desempenhar um bom futebol, para nos preparar para as competições, para cada jogo e ver essa estrutura montada como se estivéssemos na nossa sede. É algo incrível e que nos deixa muito felizes e motivados para buscar cada dia mais estar preparados para poder buscar a vitória. Estar em uma competição assim com todos esses grandes clubes e o Palmeiras chegando com toda essa força. Nós ficamos com uma expectativa lá em cima, ansiosos para o primeiro jogo, para estrear na competição, mas confiantes, focados no trabalho que está sendo feito e nos preparando a cada dia. Enfrentei o Porto pela Lazio, depois de ter saído de lá, e novamente nos encontraremos, mas creio que será um jogo muito difícil, porque o Porto é uma equipe muito tradicional, é uma equipe muito grande também, e será um jogo de 2 times que são acostumados a vencer, 2 times que
que vão buscar a vitória a todo tempo. Respeitaremos muito o Porto, mas buscaremos de todas as maneiras a vitória, que é isso o espírito do Palmeiras, é isso que nós queremos. E vai ser bom rever alguns amigos que ainda estão lá, vai ser sempre um prazer. Tem que ser assim, Felipe Anderson. Gabi, aproveita bastante. Amanhã a gente se reencontra aqui no Jogo Aberto, sabendo todas as informações do Palmeiras. Estamos empolgados com essa Copa do Mundo de Clubes. Aproveita, bye bye, thank you. Kisses. Back to you. See ya. Bom, e agora? O que é isso, Edu? Essa aqui é a camisa que o Palmeiras vai jogar contra o Inter Miami. Mas que soberba, hein? Que vai ganhar e do você Messi. já recebeu a camisa? Já, claro. Não, e é soberba, eles já estão contando com o título mundial lá, estrelinha. Ó. Isso que é soberba, hein? Você vai ganhar do Messi, viu? Eu ouvi um vai ganhar do Messi vai ter duas, aqui. Cicinho. Essa aqui é a primeira, vai ter a segunda. Você entendeu? É a segunda, vai ter. Já fez até a camisa amarela pra falar que amarelou. Fica até uma camisa linda. Só um time que vai estar no Mundial tem essas Bonita camisas. camisa, bonita camisa. Não, a camisa é linda e o que eu tô percebendo é assim, os dois aqui secando violentamente e o Edu nesse Mundial não empolgado precisa. também na mesma proporção. Nesse Mundial não precisa secar, Fica não. tranquilo. Ó, domingo, não. vou te dar um presente sexta-feira. Pra você com O Palmeiras no Mundial não precisa nem secar, é só soprar assim, ó. Vou trazer Já seca. controle remoto e secador pra eles. Bom, agora outro Mundial que tá garantido é a Copa do Mundo do ano que vem, participação brasileira, estaremos lá. Com os adversários, começando com o Porto, que é o primeiro adversário do Palmeiras. Vamos lá com informações do Porto, a gente vai falar dos adversários também, dos outros brasileiros, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, mas como vai ser no Mundial? Números do Porto nesta temporada. Ó meu Porto, onde eterna mocidade, diz a gente o que é ser nobre e leal. Que é esse, hein? Ali próximo ao Douro, de grandes vinhos, hein, professor? Tem história, hein? O Porto nessa temporada, 49 jogos, 28 vitórias, 8 empates, 13 derrotas, 62,6% de aproveitamento, conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira. Muito pouco para o Porto. Até porque ficou atrás do Benfica, do Sport e do Benfica no campeonato, então está jogado fora o ano até aqui. Está longe de ser aquele Porto histórico, mesmo assim é suficiente com o que tem hoje, com os números que a gente viu, para assustar o Verdão e para conquistar o primeiro lugar do grupo. O Porto de tanta gente. De Diego, de Carlos Alberto, não é? Walter Casagrande, de Walter Casagrande Júnior. Dezenas e dezenas e dezenas de... Do Juari, do menino da Vila. Muitos Juari brasileiros jogava muito, hein? jogaram por lá. Hoje ainda tem brasileiro jogando lá, como, por exemplo, o PP. Que recentemente esteve na seleção. Exatamente. O William Gomes, atacante que começou no São Paulo, está jogando PP lá. até poderia ser uma alternativa para a lateral direita. Muitas vezes jogou de lateral no Porto. Chegou a ser improvisado ali. O Porto, Abel, rapidamente construiu... Sempre essa. Construiu sua trajetória, sua história de muitas glórias durante um longo período de comando do Pinto da Costa, que era o grande cara do clube do Porto, né? E ele deixou o cargo, ele deixou a presidência do clube há, 2 anos? Por aí, né? Que o André Vilas-Boas foi eleito... Vou até pesquisar aqui. O André Vilas-Boas, ex-técnico de futebol, assumiu, né, o atual presidente do Porto, o novo mandatário, que tem que lidar com a sequência de um cara que foi histórico, né? Porque o Pinto da Costa ficou uns 40 anos como presidente do Porto. Mais de 40, ele era desde 82 o presidente. Desde 82, então. E bem sucedido, né? E muito bem sucedido. Todas as grandes conquistas, né, os grandes times. Mais de 40 anos como presidente? E a gente fala dos caras aqui no Brasil, hein, professor? Ele assumiu em maio de 24, ou seja, mais um ano. O Vilas-Boas, né? Então, Nosso grande Mário Marra nos lembra também de Hulk, que teve muita história. Sim, Hulk, foi um grande nome do Porto, tantos outros. E esse time... E aí ele tem uma dificuldade, sai o Sérgio Conceição, entra o auxiliar do Sérgio Conceição, que também não vai muito bem, e o Martim Anselmi, argentino, que a gente lembra muito aqui do futebol sul-americano, tendo sido campeão da Sul-Americana sobre o São Paulo, né? Aquele jogo lá em Córdoba, o São Paulo do Rogério Ceni na época. O Martim Anselmi estava no México, e do México ele é puxado lá pelo André Vilas-Boas, ele assume em janeiro desse ano. E ele pega já um time que não vinha bem no Campeonato Português. E de lá para cá ele faz uma campanha ali que é o que se espera do Porto, né? Vai ganhando dos times pequenos,
mas não consegue, porque também os times de cima, o Sporting e o Benfica, não tropeçam tanto, ele não consegue chegar nos dois e termina em terceiro lugar. É um time... Eu tive a oportunidade de fazer recentemente um amistoso do Porto com o Wydad Casablanca, que também está no Mundial, né? Um dos africanos do Mundial. E é um time que gosta muito de ter a bola, né? Lembra um pouco a característica do que era aquele Independente Del Valle, joga com 3 zagueiros, com os alas subindo muito. Tem ali alguns jogadores especiais. Se comenta demais sobre o Rodrigo Moura, que é um meia-esquerda de 18 anos, é isso? 18 anos. Nosso amigo Caco da Mota me lembrou sobre esse jogador ontem. Baixinho, lourinho, habilidoso e tal. Bom jogador, mas português? Assim, tem o Fábio Vieira. Português. É português. Tem o Fábio Vieira, que já jogou no Arsenal, né? Foi e voltou. Né? Samu Agarrou no atacante espanhol. Ia chegar lá, né? O Samu, que é o referência diária, né? Que foi recentemente convocado para a seleção espanhola, inclusive entrou no último jogo, no segundo tempo, no penúltimo. É um centroavante espanhol muito alto, muito forte e perigosíssimo. Então tem laterais também muito bons que chegam no ataque. É claro que não é o Paris Saint-Germain, não é o Real Madrid e tal, não está nesse nível, mas é um time interessante de futebol, nível futebol europeu. Que vai ser o nome do garoto? Rodrigo Mora. Já foi convocado para a seleção portuguesa? Já foi convocado, esteve inclusive nessa data FIFA agora. E por falar em seleção, tem o goleiro titular da seleção portuguesa. Tem, o Diogo Costa. Que eu não sei se fica para a próxima temporada ou não, mas é um goleiraço ali atrás, então... Tem muita base, tem o PP é reserva, o William Gomes é reserva também, mas entra. E é um bom time de futebol que vai ser um adversário difícil para o Palmeiras. É invencível? Não, não é invencível. Mas é um adversário de um nível superior ao que o Palmeiras está acostumado a enfrentar. Chamou a atenção que o pessoal do Porto, em declarações, não todos, mas pelo menos 2 jogadores, falaram que consideravam o Al Ahly o grande adversário do grupo. E não o Palmeiras. Então, tem uma brecha aí para o Palmeiras. Acho que vai ser um termômetro da campanha do Palmeiras no Mundial. O Palmeiras pega de cara o adversário direto por vaga no grupo. Se passar, tem boa chance. E dentro do que a gente está falando da realidade do Porto, também acho que não é um adversário simples, embora não veja de uma boa temporada, mas é muito melhor enfrentar o Porto hoje do que alguns anos atrás. Que em meio a essa troca de gestão, o Porto está com problemas financeiros, inclusive até peças muito importantes que acabaram saindo, que foram negociadas. O próprio Nico Gonzalez, que foi para o Manchester City, foi vendido no meio dessa temporada, no começo do ano. Então, é um clube que está num momento financeiro diferente. Então, acho que o Porto, além da questão de a disputa com o Sporting, que cresceu muito nos últimos anos, desde a chegada do Rubem Amorim, agora no Manchester United, a disputa com o Benfica, mas é um clube que deu algum passinho para trás para organizar a casa. Então, não é o melhor momento do Porto em relação aos últimos anos. Não é um time tão competitivo quanto já foi, mas ainda assim... não vai disputar a Champions. Exato. Tem tudo para ser um jogo interessante, né? Essa estreia eu acho aberto. Essa estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes contra o adversário, teoricamente e muito provavelmente, o adversário mais difícil do Palmeiras nessa primeira fase aí do Mundial. Apesar de eu sempre ficar com o pé atrás, repito o que eu disse aqui durante a semana, não conheço o time atual do Al Ahly, mas sempre eles vêm com um time forte. O Al Ahly do Egito vem sempre com bons jogadores e com times fortes. É um time muito forte na África, no continente africano. É o mais forte. O grupo não tem cartas fora do baralho, como tem, por exemplo, o grupo do Fluminense. E se for para escolher um europeu, porque veja a situação dos outros brasileiros. O Flamengo pega o Chelsea. O Botafogo, na falta de um, pega 2 europeus. O Fluminense pega o Borussia. Então, talvez o europeu menos inacessível. Você vai falar acessível, já que você citou o Botafogo, falamos do primeiro adversário do Palmeiras, com a análise do Porto, agora a gente vai ver alguma... Então é isso aí, né, pessoal? O Verdão tem um adversário difícil pela frente, é o Porto, né? Teoricamente, é o time mais difícil do grupo do Palmeiras, né? Então o Palmeiras tem ainda o Inter Miami e também tem o Al Ahly, né? Que ainda ninguém sabe exatamente como que ele vai chegar, a gente sabe que não vai ser fácil, vai ser time difícil, mas o Palmeiras pode ganhar muita moral aí se conseguir uma vitória no final de semana contra o Porto, né, galera? Eu acredito que o pessoal lá, eles vão entrar achando que
que já ganhou do Palmeiras, que é muito superior que o Palmeiras, e o Palmeiras pode sim surpreender, tem jogadores de qualidade, o Abel sabe muito bem como que joga os times europeus, né? Principalmente o Porto de Portugal, né? Que é sua terra natal aí. Então, o Abel com certeza estudou bastante e vai passar para a equipe para montar o Palmeiras forte aí, né? E ir para cima e quem sabe conseguir essa vitória importante aí, que eu acredito que é totalmente possível, né? E se o Palmeiras der um susto aí na primeira rodada aí para cima do Porto, com certeza os outros adversários aí já vão entrar com o pé mais firme aí contra o Palmeiras, né? Eu acredito na vitória do Palmeiras aí 1-0, vai ser jogo apertado, mas eu acredito que o Palmeiras consegue essa vitória aí no final de semana, né, galera? Mas de qualquer forma a preparação do Palmeiras aí tá sendo muito boa, né? O Paulinho ainda tá sentindo dor na canela, mas também ainda vai conseguir jogar, acredito que deve fazer, acredito não, né? Ele vai fazer a cirurgia só depois do Mundial e deve ficar por um tempo parado aí de novo, né? Mas ele vai disputar esse Mundial aí e provavelmente vai fazer essa cirurgia, né, galera? Então, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal para vocês ficarem por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Eu ficando por aqui, tamo junto, valeu, fui!